Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 13 de janeiro de 2023. Meu nome é Duval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no YouTube, em Duval Ferreira, no Facebook, em Duval Ferreira, e diversos outros canais que compartilham meus vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que cooperam e compartilham aqui com as ideias aqui do nosso canal. Eu vou falar aí sobre essa questão, o que aconteceu entre a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro lá no Palácio do Planalto, porque, enfim, eu estava esperando aí receber alguns vídeos para poder confirmar algumas informações ou não. Tem bastante vídeos editados. Eu recebi alguns vídeos que estavam extremamente estranhos, mas estavam editados. Outros, visivelmente, casos de abuso e de falta de respeito, mas eu vou aí ensinar aí para todos vocês como é que funciona, como é que é o funcionamento aí de duas forças policiais quando elas se encontram. E tem muitas coisas aí estranhas pra caramba. Ó, o Zé Kiambi aí de novo, apareceu aí de novo. Jane Lanfred, Mônica Paulistana, Fausto Santos, Patrícia Monteiro, Paulo Pereira, Paula também está aí, Irmã Lenze, Valéria Maria Zanello perguntando a traição das Forças Armadas a quem tanto você falou para confiar. Continuo falando para confiar. E o que houve, por enquanto, não considero a traição. Se fosse, eu iria falar aqui para todos vocês com certeza. Bem, vamos lá. Tem vídeos aí que eu vou divulgar em breve que mostra que a Polícia Militar do Distrito Federal conduziu as manifestações, pessoas que queriam participar das manifestações vindo desde a rodoviária ou até do QG do Exército, quem quisesse, eles estavam conduzindo. O vídeo é bem claro, a Polícia Militar levando tal pessoal a partir da rodoviária até o Congresso, tá? E pessoas que estiveram nessa manifestação já se comunicaram com um amigo meu, e ele passou para mim, tá? Ele é coronel do Exército também, ele passou para mim, que eles estavam na testa, tá, do movimento, na frente lá do movimento. Quando eles chegaram no Congresso, já foram recebidos por outras pessoas que estavam de verde e amarelo e já estavam dentro ali do Congresso. E já tinha começado um quebra-quebra, teve efeito manada, assim, infelizmente. Algumas pessoas viram as outras pessoas quebrando e se envolveram ali e foram quebrar também. Mas tudo lá é extremamente monitorado, tem câmera por tudo quanto é canto. Por isso, Lula não quer que abram a CPI, Lula quer fazer tudo internamente. As duas coisas mais estranhas é que Flávio Dino sabia e deixou ali o efetivo bastante reduzido, não foi pedido reforço nem do Exército e nem da Polícia Militar, e tinha um pequeno efetivo que já estava presente, já da Força Nacional, e não foi pedido reforço ali da Polícia Militar. E o que mais estranho também é o general do GSI, general Gonçalves Dias, ter retirado a tropa que fica no Palácio do Planalto ali de prontidão, um dia antes, aliás, poucas horas antes, né? Então, esses dois movimentos, ou seja, nós estamos vendo aí o STF retirando o governador de forma ilegal, né? Porque o governador ele só podia ser retirado através dos seus deputados estaduais, e isso não aconteceu. O que aconteceu é que o STF se utilizou de uma desculpa para retirar o governador, porque ele foi enquadrado no inquérito dentro do STF, ou seja, esse inquérito dentro do STF serve agora para prender Deus e o mundo, né? E não tem a quem reclamar, tá?
no mundo e aqui dentro, não tem a quem, assim, no caso, reclamar. Mas eu vou falar sobre isso aí já já. E é, medida que nós tomamos, eu mesmo já passei por isso. Quando você pega pessoas e você prende pessoas e são civis, tá? Você prende a pessoa e aguarda outra força policial chegar para levar a pessoa, conduzir a pessoa. E isso foi feito no Palácio do Planalto, tá? No Palácio do Planalto. Tinha uma força do Exército lá bastante reduzida, que foi reforçada meia hora depois que começou ali o tumulto pelo Comando Militar do Planalto e não pelo GSI. E essa força do Exército fez a prisão das pessoas que lá estavam, tá? E entregou-as à Polícia Militar do Distrito Federal, que agiu de uma forma que não é condizente com a Polícia Militar do Distrito Federal. É uma, é uma das polícias que eu nunca iria esperar uma atitude daquela, mas está no vídeo. O vídeo foi filmado pelas duas tropas, a tropa do Exército e a tropa é, do Distrito Federal. Os dois lados filmaram a mesma coisa, que quando se passou os detidos para a polícia militar, o tratamento dado lá a uma mulher de bater, espancar para a mulher que estava passando mal, é extremamente absurdo aquilo ali. E a força que entregou os presos já não pode mais fazer nada. Mas o comandante do exército, daquela tropa lá do exército, ele foi parlamentar com a tropa da polícia militar e foi mal recebido, tá? De forma desrespeitosa. E isso aí está sendo motivo de um inquérito interno também. Eu vi pessoas ali comentando também, no post que eu fiz ali no Facebook, que eu coloquei lá assim o vídeo, exército na calçada e no gramado lá do QG, tá, do exército. Aí o pessoal ficou falando, o exército ficou assistindo ali de camarote o pessoal ser preso. Forças policiais funcionam assim. Depois que passa o comando para outra força, aquela força já não tem mais nada a ver. É como se fosse polícia civil, polícia militar e coisa e tal, mas ali está o exército brasileiro. E se mudou a percepção, e se mudou a percepção do que deveria ser feito a partir da manhã daquele dia, porque até então a maioria dos generais comandantes tinha chegado a um consenso de que não iriam permitir que nenhuma força policial fosse até os manifestantes. Mas teve uma reunião com o ministro da Defesa por ordem do presidente Lula, ele é o presidente, quer queira, quer não, e pode ser por enquanto ou não, e deu ordem para o Exército modificar essa percepção. Não acho que isso vá ser algo consistente. Falo aqui como jornalista. Como jornalista, eu acho que isso não vai ser consistente, porque as coisas estão evoluindo muito. Gilmar Mendes, para quem não sabe, tem um vídeo dele, eu vou colocar no Facebook também, que ele vai proibir as manifestações em áreas abertas, ou seja, não vai poder se manifestar nem na frente dos quartéis, nem nas ruas e nem em canto nenhum. Ele não vai permitir, tá? Por causa de risco, a segurança, a democracia, ou seja, tudo isso, na verdade, o que se está chegando à conclusão é que aquele quebra-quebra em Brasília do dia 8, ele foi feito especificamente para isso, para retirar as pessoas da frente dos quartéis e retirar a possibilidade de manifestações qualquer que seja. E a atuação, como falei, de Flávio Dino e do general escolhido para o GSI
o general Gonçalves Dias foi, assim, no mínimo estranho. Estou falando isso como jornalista, tá? Porque como militar eu não posso criticar o superior hierárquico, mas falo como jornalista. É, tem coisas muito estranhas acontecendo. E essa evolução está indo a passos largos. Se vocês, se vocês perguntarem para mim, Durval, a situação do Exército Brasileiro e coisa e tal, é, é, bem, aí falando como militar, mas como jornalista principalmente, existem tensões internas muito grandes, discussões e tudo mais, mas é mais a nível pessoal, porque a maioria das pessoas se conhece há muitos anos, como eu falei para todos vocês, dos comandantes militares, tá? Dos chefes aí militares atuais, boa parte eu trabalhei, conheço pessoalmente, tá? E tudo mais. Eu só não conhecia o Freire Gomes, porque eu nunca servi com ele, eu nunca servi com ele. Ele é de uma outra área, tá? Do Exército, que a gente nunca se cruzou na vida, né? Mas todos os outros aí, ao menos uma vez na vida, a gente se cruzou, se conheceu e coisa e tal. Isso é uma coisa muito comum, tá? Entre oficiais e praças. E o lado pessoal, que é aquele lado do convívio após o expediente, todo mundo briga, todo mundo discute, isso aqui, mas durante o expediente, disciplina e hierarquia. Isso aí é o que vale sempre. E o consenso dentro do convívio familiar de oficiais e praças é um corte natural da sociedade brasileira, como dizia o general Vilas Boas, mas eu acrescento que é um corte saudável, né? Você tem aquela maioria que é a favor da liberdade, tem sempre aquela minoria que é para o outro lado, né? E tem também aqueles que são extremamente tecnicistas, né? Que é isso aí o que dá mais problema, por incrível que pareça. Aqueles que procuram os pontos e as vírgulas das leis. Mas tudo evolui de uma forma muito rápida. E é mais ou menos assim que funciona. Eliane Ribeiro perguntando: e agora tudo acabou? Não. No mundo todo, porque o civil, quando procura saber de guerra, ele só vê filme de guerra, tiro, porrada e bomba, e não sabe como é que funciona por trás. Não existe nenhum poder no mundo que não se garanta nas armas. São as armas que são as garantias de um poder. E o que nós estamos vendo hoje, muitos podem pensar, estão se garantindo na omissão das Forças Armadas. Não encaro como omissão, eu encaro como todo mundo está analisando o que está acontecendo. Sempre na história do mundo, antes de uma grande revolução, de uma grande mudança, todo mundo critica as Forças Armadas por serem um grande mudo. E por incrível que pareça, continua sendo assim. Matheus, Marta, sem o apoio das Forças Armadas não há mudança. Eu concordo. E é isso que eu converso com diversos amigos e tudo mais. Está mudando muito rápido aqui.
Tiago Marquim, como funciona o flagrante nesses casos? Como o Exército se utiliza do poder de... Sim, o Exército se utiliza do poder de polícia, prende ali as pessoas e passa para a força policial que vai pegar. Se vocês olharem, o Congresso, a área lá, a área lá dos três poderes estava tão desprovida de forças que só tinha exército dentro do Palácio do Planalto, que é aquela tropa mínimazinha prevista, mas que foi retirado um dia antes. Só tinha guarniçãozinha de serviço ali, que eram muito poucos, né, para ter que segurar aquele povo todo. O que é muito estranho, isso nunca aconteceu. E eu falei isso ontem, eu falei isso hoje, vocês não estão pescando o que eu estou falando. Isso nunca aconteceu, isso é muito estranho. É, mas é assim que funciona. Quando a gente prende ali um civil, dependendo do time, do tipo de crime que a gente aguarda uma força policial chegar, que lá chegou, e aconteceu aquelas coisas ali e que são extremamente são aberrações, são, são assim aberrações. Eu não esperava de forma alguma da Polícia Militar do Distrito Federal aquele tipo de conduta. Bem, a passos, disciplina e hierarquia faz o que para o povo, representa o que na vida do povo, serve para o que para o povo. Engraçado seu comentário, que foi um comentário que eu fiz para um amigo meu hoje, justamente conversando sobre isso. Rigo perguntando quem é que vai tirar a vaca do brejo. Eu, por enquanto, eu só consigo enxergar como sendo as Forças Armadas. Não consigo ver outra saída. Vocês acreditam que senador. Gente, estamos onde estamos por causa do Senado Federal, que é quem julga os ministros do STF por crime de responsabilidade, quem julga os ministros do STF por crime comum são seus pares, ninguém faz nada. É, os ministros do STF estão se utilizando de um inquérito que eles criaram, tá? Onde eles acusam, onde eles investigam, onde eles mandam prender, sem nenhuma chance para ampla defesa e o contraditório. E esse inquérito é desculpa para acontecer tudo fora da lei em outros sentidos. Quem é que vai parar isso? Regina VR, uma observação muito importante. Ainda acredito nas Forças Armadas e acredito no alinhamento dos egos. Tem que ser em prol do Brasil. Não nos esqueçamos. Muito bom. Patrícia Monteiro, não vou nem ler seu comentário, mas eu discordo completamente. Ninguém fez pacto com ninguém, não. Meu Deus, está correndo rápido aqui. Luciana Semonim, como será se proibir as manifestações? A intervenção militar já está legitimada?
Não sei a segunda parte, mas a primeira parte é o que eles vão fazer. É, eles vão tentar, antes, transformar o país em um caos. Por exemplo, o senador Randolph Rodrigues, acho que é o Randolph Rodrigues, ou foi um outro senador, não, não, foi um deputado do PT, eu não sei de onde, ele vai derrubar todos os diplomas do país e vai fazer com que, por exemplo, se você é um cara especialista em curar dor de cabeça, você vai ter um diploma, você vai ser reconhecido como um curador de dor de cabeça. Não precisa mais fazer medicina, não. Isso aí é uma merda. Se você é um cara que consegue levantar um pilar, então não precisa mais de engenheiro civil. Pedreiro sabe levantar um pilar. É, por aí vai, né? Porque todo mundo pensa que é somente levantar um pilar, né? Se for, pô, eu fiz uma casa de um andar na minha vida, então é só colocar uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, e por aí vai, e não faz ideia que o tipo de cimento ele passa a ser diferente a partir do número de pavimentos que você tem, né? Mas eles querem chegar a acabar com tudo isso, né? E isso vai legitimar a entrada, por exemplo, dos médicos curandeiros cubanos, que vão ser considerados médicos sem ter feito faculdade de medicina, vão trazer técnicos de Cuba que vão ser engenheiros sem nunca ter estudado para engenharia, e isso vai quebrar todo o mercado de trabalho no país. E diversas outras pessoas, brasileiros também, né, que vão entrar no efeito manada, vão se sentir médicos, engenheiros, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas e por aí vai, e que vai fazer com que essas profissões percam bastante o valor, mas vão ser redistribuídos esses valores por essas pessoas que se acham ou se consideram especialistas, doutores em ciências ocultas e letras apagadas, e tudo isso vai destruir o mercado interno e vai desvalorizar todas as profissões. É tudo que a esquerda quer, né? Uma confusão desse tamanho. Fica muito mais barato pagar um profissional, mas desvaloriza e desqualifica qualquer ensino universitário, diploma universitário. Então, tudo eles vão quebrar e por aí vai. Marcelo Sarmento, eita, subiu aqui de vez. Eles vão tentar eliminar todo mundo da direita, retirar todos os seus opositores, o povo ainda vai ter alguma chance? Eu acredito que sim. E quanto tempo vai passar para piorar? Essa era a pergunta que eu estava fazendo hoje também para alguns amigos. Anderson Lopes, já acabaram a partir da escola, desde o maternal, destruíram essa geração que chegou e está por vir. É, correto. Tivemos pouco tempo aí, poucos anos com a melhorada nas escolas, mas o Lula cancelou as escolas cívicos militares e cancelou também o ensino de robótica e outras coisas também no ensino médio. Meu irmão Érico Valente, lá de Recife. Tudo bem, meu irmão? O Valente está perguntando, na tua avaliação como jornalista, quanto tempo mais vamos ter que esperar por uma solução efetiva? Eu acho que isso tem a resposta numa outra pessoa que eu li agora, uma mulher que eu
que eu li agora há pouco, falando sobre alinhamento de egos. Acho que foi até Regina VR que falou sobre isso. Mais ou menos assim. William Souza, a iminência de guerra no mundo está afetando o Brasil e a ação das Forças Armadas? Lógico que está afetando o Brasil, lógico que está afetando a ação das Forças Armadas. Mas eu não sei em que sentido você está perguntando isso, tá? O Luciano Barreto fazendo a pergunta que todo mundo faz. Mas isso já não está no abuso de poder? Ninguém pode intervir? Como a Força Armada deixa acontecer isso tudo? As Forças Armadas, dentro da Constituição, não tem nenhum papel em relação a isso. Nenhum papel. Zero no caso em relação a isso. A não ser pelo artigo 142, quando um dos chefes dos três poderes pede auxílio das Forças Armadas para isso. Vocês acham que algum dos chefes dos três poderes vão pedir isso? Não vai pedir. Né? Só sobrou o povo e as Forças Armadas, que é o que eu falo isso para vocês. Há quantos anos eu falo isso? Quem me acompanha 8 anos aí sabe. No final só vai sobrar o povo, tá? As Forças Armadas. Como não sobrou ainda, porque nós não estamos no final. Mas existe aí uma grande mobilização para a desmoralização das Forças Armadas, e vocês estão cooperando com isso, e esses que falam, Força Armada covarde, Força Armada não sei o que, coisa e tal. Vocês podem ver que nenhum canal, nem o da direita conservadora, essas mídias aí que vocês consideram, Jovem Pan, Revista Oeste, nenhuma delas mostra aquele confronto, aquele encontro da polícia do Exército com a polícia militar do PMDF e o PMDF dando porrada na mulher. Não mostra isso, tá? Não mostra isso. Mas está mostrando que o major que estava lá vai ser punido, não sei o que, coisa e tal. Ninguém mostra o lado bom, tá, do Exército. Ninguém comenta, nenhum canal comenta. E o tempo todo esses outros canaizinhos, tá, YouTube da direita, você mostra um videozinho de um outro cara, interpreta, que não sei o que, do Zé Disseu. Esses militares, melancia, o Zé Disseu. Engraçado, eles não ficam passando tempo falando mal do Senado Federal, mas falam mal dos militares, melancias. Só fica falando, vocês já perceberam isso? Que sempre o objetivo é minar a imagem do Exército Brasileiro? Paulo Ricardo Gobo, você assim, por acaso, é parente do Coronel Gobo de Amã e Ime? Esse Coronel Gobo é um dos caras mais inteligentes que eu conheci até hoje. Ele que fabricou os motores aí, diversos foguetes e mísseis, inclusive no Facebook tem umas fotos minhas destruindo alguns foguetes e mísseis que ele criou, né? Porque eu sou assim, no cara especialista assim, no caso explosivos, aí eu ia lá para destruir alguns testes lá que eles faziam e tudo mais, e tinha que destruir depois o material. A sua pergunta se eu vi a entrevista do Zé Disseu, ele afirma a necessidade de reforma militar e isso vai atingir as Forças Armadas em cheio. Tá? O que eles querem fazer é fazer com que a promoção dos oficiais generais tenha interferência dos governos civis, ou seja, quem vai escolher os generais são os civis. Hoje em dia, não tem influência nenhuma de governo ou de presidente na promoção dos oficiais. Não tem. Tá? Hoje está um general de 4 estrelas, significa que ele passou no concurso público há 47 anos atrás. É assim que funciona. Tá? Não foi porque foi indicado, não. Tá?
Inclusive, o general Arruda, comandante do Exército, ele foi apresentado pelo Exército Brasileiro. Está aqui o nome que nós apresentamos. Ele é o oficial general de 4 estrelas mais antigo do Exército Brasileiro. E o Lula aceitou de boa. Mas, para desmoralizar, o ministro José Múcio disse que apresentou o nome para Alexandre de Moraes, para ver se o Alexandre de Moraes aceitava tal ou não. Não. Isso aí é só campanha para desmoralizar. Quem apresentou o nome foi o Exército Brasileiro. Sim, eles querem fazer isso, querem mudar o currículo escolar da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Sargento das Armas. Tá? Eles querem fazer isso. E se fizerem, tá, em 8 anos, 12 anos praticamente, já não tem mais Forças Armadas. Como nós conhecemos hoje, tá, assim, eu comandei a subunidade em Manaus. Eu fui comandante da companhia de embarcações, do Centro de Embarcações de Comando Militar da Amazônia. Então eu ia muito passar as férias na Venezuela, e peguei aquele período ali de mudança, né? O Hugo Chávez retirando as armas de todo mundo, proibindo diversas coisas. Antes eu ia para lá para poder atirar nos estandes de tiro lá, porque era como se você estivesse em Miami, você podia atirar com diversas armas, aquelas armas suíças e tudo mais, coisas que eu só podia tirar dentro do quartel, estando em alguma unidade especial no Rio de Janeiro ainda conseguia, mas em Manaus as tropas regulares não tinham muito acesso às tropas especiais. Eu estava assim, eu estava na unidade regular. Então eu ia lá, tirava, já no outro ano ele tirou as armas de todo mundo. Aliás, em 2 anos ele tirou. Então assim, eu ia muito para ir à praia também, que era a praia mais perto ali de Manaus. E ele foi mudando tudo isso, e ele mudou o currículo também, no caso, escolas militares, e dos militares também, as promoções, ele começou a dar promoção também, sem respeitar nada, e tudo isso destruiu as Forças Armadas, que antes era muito boa, e hoje, graças a Deus, são péssimas. Péssimas. Pode ter o equipamento que for, bicho. Mas eles são mal treinados pra cacete. Fernanda Cunha, o Exército vai ficar quieto? Você tem que ver que na Constituição o Exército não tem nada a ver com isso. Mas como jornalista, eu acho que não. Neila Sanches falando, o Exército foi prestigiado por Bolsonaro, sim, e não valorizou ele. Aonde que não valorizou? Ele perdeu a eleição porque, sim, ele perdeu, gente. O que vocês assim, que vocês ouvem aí de YouTubers da direita conservadora que inventam um videozinho, que antes eles mandam mensagem, tá no WhatsApp, aquela mensagem viraliza, porque só viraliza merda. Daqui a pouco eles fazem vídeo sobre aquelas mensagens e tudo mais. O que aconteceu é o seguinte, de fato é o seguinte, tá? Vocês têm que fazer uma análise fria ali do negócio. Durante os 4 anos de governo Bolsonaro, os 4 poderes não funcionaram. Aliás, os 3 poderes não funcionaram, né? O poder executivo também não funcionou. Sofreu ingerência diversas vezes do poder judiciário, já na primeira semana dele de governo, escolheu o diretor-presidente da Polícia Federal e coisa e tal. Aí o ministro Alexandre de Moraes não deixou. Naquele momento ele tinha que acionar o artigo 142 e falar: foda-se, está na Constituição, é meu direito. Pronto. Ele deveria ter acionado 142 diversas vezes e não fez.
Ele foi submisso ao poder judiciário até o final. Ah, mas o poder executivo sobrou dinheiro em tudo que eles fizeram, porque o Bolsonaro fez um macete bastante inteligente. Ele colocou em todos os cargos comissionados que têm poder de rubrica, que é aqueles que assinam para liberar dinheiro, só militares das Forças Armadas, oficiais e praças. E como eu falei para vocês, eu conheço a boa parte deles, são os melhores que nós temos no Brasil, quiçá do mundo. Por isso, mesmo o poder legislativo cortando as verbas do poder executivo ano a ano, deu certo mesmo assim. Tudo deu muito certo. Mas o poder executivo não funcionou assim como os outros dois poderes não funcionaram, cada um abusando de uma forma. Ele não acionou o 142 em nenhum momento. Conheço pessoas que estavam com ele, disseram, a gente orientou ele a acionar o artigo 142, ele não quis. O artigo 142, relembrando, não resolve o nosso problema enquanto povo, resolve o problema dele, do poder executivo, porque o artigo 142 não prende ninguém, não julga ninguém, não demite ninguém. O artigo 142 ele está na Constituição e ele é regulado por uma lei e por outro dispositivo lá. É só para aquilo ali. Isso se quiser utilizar as Forças Armadas, porque o artigo 142 não é obrigado a utilizar as Forças Armadas, só para colocar cada um no seu lugar. Se não quiser, aí chama as Forças Armadas. Tá? É assim que funciona. Tá? E ele foi orientado pelos militares para fazer. Ele não fez porque não quis, porque ele fica ouvindo isso. Ele mesmo fala em diversos relatos dele que ele tem pessoas ali perto dele que ele ouve, que é um capitão da PM do Rio de Janeiro, um sargento lá do Amazonas, mais alguns amigos. Ele usa essas pessoas como o termômetro dele para saber como está funcionando a sociedade brasileira em todo o país. É só isso que ele ouve. E os filhos dele também eram contra utilizar o 142, porque poderia utilizar Forças Armadas, eles não queriam queimar a imagem futura deles e coisa e tal, porque utilizou Forças Armadas para poder funcionar. Se fudeu no finalzinho, era para ter usado quando ele foi descondenado, ele não fez nada. Quando o Lula foi ali, está descondenado, não fez nada. Quando o Lula concorreu às eleições, ele não fez nada. Deveria ter assim, utilizado antes das eleições, porque não teve acesso ao código-fonte, ele não fez nada. E o código-fonte, as Forças Armadas pediram, porque foi convidado pelo TSE, mas o TSE convidou e, por ter convidado, não tem obrigação legal nenhuma de dar o código-fonte para as Forças Armadas. É a lei. É a lei. Era para ele ter acionado antes. Quando ele pensou em acionar, já estava no segundo turno. Aí já não seria legal para as Forças Armadas fazer isso. Legal mesmo, no sentido seria um golpe. Então, agora que se desvinculou dele, eu acho que fica até mais fácil. Exatamente que no caso Belisa Rolle aqui está falando. O código-fonte é da jurisdição tá, do TSE. O TSE só convidou as Forças Armadas. As Forças Armadas não podem exigir porque legalmente tá, não é assim que se faz. Tá? As Forças Armadas pedem como? Pede para o ministro da Defesa, que pede para o presidente, que manda ofício para o Poder Judiciário, que vai para o STF, que vai para o TSE, que vai para o responsável, que diz sim ou não. Jorge Elias Jacob, artigo 142 é para colocar ordem no país. Infelizmente, Bolsonaro foi traído pelas Forças Armadas. Mentira. Eu peço para vocês para pedir para Bolsonaro falar isso aí. É mentira. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso. E pelo que eu sei, tá? E pelo que eu sei, ele nunca pediu. Nunca pediu.
Ele, como chefe supremo das Forças Armadas, se está na Constituição, é só ele falar, aciona o artigo 142 e eu quero as Forças Armadas, porque ele pode não usar. Eu quero as Forças Armadas. Pronto. Naquele caso lá do diretor-presidente da PF, está na Constituição escrito lá, o diretor da PF, escolha privativa do presidente da República. Ele não pediu porque não quis. Se ele pedisse, qual seria o comandante louco de não aceitar se está na Constituição? Vocês sonham. Por causa disso eu falo, vocês ficam ouvindo merda dessa direita conservadora e ficam contaminados. Por isso que a porra desse país não vai para frente nunca, rapaz. Se tem povo que acredita nisso, é foda. Ah, aqui no Cabeliza Rolha aqui tá me lembrando, aqui tá me lembrando um negócio. O presidente Bolsonaro falou para todos vocês que as Forças Armadas iriam auditar as eleições. Quando ele falou isso, eu disse, isso é mentira. Uma porrada de gente ficou puta, eu perdi seguidor pra caralho. Rapaz, eu perdi seguidor pra caralho. Todo mundo, que não sei o quê, mas o Bolsonaro falou, disse, isso é mentira. Ele tá fazendo bravata. E eu não sei porque que um presidente faz bravata, bicho. Mas o presidente falou, disse, é mentira. Ele não pode fazer isso porque não é competência das Forças Armadas, porque não tem isso escrito em lugar nenhum. Como as Forças Armadas foram convidadas, elas poderiam fazer o que fizeram. Me dar o código-fonte, que eu vou analisar aqui, vou fazer um relatório e mandar para você. Mas auditar, entrar no TSE para fazer auditoria, só se o TSE pedisse. Mas o presidente falar isso, bicho, foi uma bravata muito grande. Ele mentiu diversas vezes. E eu falei aqui, as pessoas ficaram putas comigo. Uma outra coisa, tá? Eu falei na live anterior que era a Bia Kicis que estava falando para todo mundo subir no ônibus. Várias pessoas disseram que não era, assim, que não era ela. Eu fui ver depois, eu fiquei na dúvida. Então peço desculpas, tá, por ter dito isso. Mesmo assim, eu não apoio ela, tá? Mas eu peço desculpas, tá, por ter falado isso, porque eu agora eu fiquei na dúvida, tá, se era ela ou não. Então, assim, Intruder a meia, fazendo a pergunta, tá interessante, mas prova que vocês não leem a Constituição. E a segurança nacional, como fica? Segurança nacional, ela é missão das Forças Armadas quando ela recebe essa missão. Quem vai definir se a segurança nacional está sendo ameaçada ou não? O presidente da República e o Congresso Nacional. É o que está na Constituição. Se nenhum dos dois falam isso, ou seja, o presidente não pede 142 e o Congresso Nacional não fala nada, tá? Porque o certo seria os dois sentarem juntos, ó. Isso aqui é uma questão de segurança nacional, tá? As urnas, é, a gente não pode chegar a auditar, não sei o quê. Ninguém falou nada, o presidente falou muito, ele falou muito. É o que eu falo para vocês. Daqui a 5 anos ou 10 anos, quando todo mundo esquecer, o mundo todo, inclusive o Brasil, quando pegar qualquer livro, tá, e abrir, vai ver que não teve crise entre os três poderes aqui no Brasil no período Bolsonaro. Em nenhum momento ele assinou um documento ou pediu nenhuma vez acionamento do 142. Então, de fato, não teve crise. Falar no microfone, nas mídias, na Globo, contra isso, contra aquilo, isso não serve para nada. O que vale é o que está escrito. Alguém pediu? Não. Então não teve crise, foi tudo teatro. Gene e sobre a fala do general Freire Gomes, que não iria ficar 20 dias de glória e por 20 anos de incômodo. Vocês perguntem para os mentirosos que falaram essa merda. Não vou nem comentar isso, bicho.
Alguém viu? Não, mas foi uma fonte segura. Bicho, eu tenho uma fonte segura que tem muito vagabundo aí informando vocês. M dos Santos Fortal, você falou e eu lembro nitidamente. Sim, eu falei sobre isso, né? Sobre o que o presidente falou, falei, é mentira. Porrada de pessoas ficaram puto com diversas coisas, tá? Que ele falou, disse, é mentira. Ele não pode fazer isso. Assim, eu falei, disse, ó, logo quando ele foi eleito, ele falou, eu vou fechar a Globo, não sei o quê. Eu falei, é mentira, ele não vai fazer isso. Um, a Globo nunca vai faltar grana, e dois, não é competência dele. Aí pô, a gente ficou, puta, mas ele vai fazer, vai fechar. Não vai, gente. Não vai. Não vai, porra. Patrícia Monteiro falando, bom, perdemos o país, essa é a verdade. Não. Edu Ogro perguntando, o que aconteceu em Brasília poderá acontecer em outros estados? Sim, mas talvez não. As coisas estão evoluindo de uma forma que vocês não fazem ideia. Tem a passo falar sobre a entrevista do José Genuíno sobre o Exército. Eu lembro dessa entrevista, mas não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou sobre dominar as Forças Armadas. Sim, mas é aquilo, né? Por enquanto é só papo. Rosa BPH, qual é a nossa esperança agora? Calma, aguarda um pouquinho. Bem, eu vou resumir o seguinte: aguardem um pouquinho. As coisas estão se ajustando, tá? Deixo sempre link aí, doação, conta corrente, código Pix, QR Code na capa do canal para quem quiser ajudar e participar, é muito importante. Agradeço muito aí a todos. Estamos agora na madrugada aí do dia 14, sábado. Feliz sábado aí para todos vocês. Feliz final de semana. E vamos continuar na luta. Deus tem misericórdia de todos nós, mas dá-nos esse povo a coragem, a força e a fé para a gente lutar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.